Salve, salve nação, vamos com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. E dessa vez aqui vamos reagir aqui, né, o famoso cara a cara, entre aspas, né, dos jogadores do Flamengo, quem fica para 2024 e para quem não fica, né, para 2024, né. Quem deve ficar e quem deve sair do Flamengo visando a temporada 2024, né. Já vai deixando a tua opinião, minha opinião já vou deixar aqui no final do vídeo. Deixa a opinião aí, mas antes disso vamos ver o debate, né? Quais jogadores ainda pode ser aproveitado por Tite no Flamengo visando a temporada de 2024, né? Eu quero saber a tua opinião, deixa seu like e não se esqueça, né? Se inscrever no canal para ajudar o canal aqui. Tamo junto. Vambora pro vídeo. Tamo junto. Nesse finalzinho de ano acaba o contrato dele. Tem muita gente pensando, olha, é uma oportunidade então de você não ter mais esse jogador, que é um jogador que custa muito caro, mas é um jogador diferenciado. André Kfouri, você ficaria com o Everton Ribeiro mais um pouco ou não? Eu já fui perguntado a respeito disso aqui no programa, já me manifestei favoravelmente à permanência dele no Flamengo com a renovação do seu contrato, talvez um contrato de um ano, claro, se ele aceitar. Essa já é uma situação um pouco mais difícil, né? Muitas vezes o atleta quer um pouco mais de estabilidade, perdão. Talvez seja o caso do Everton Ribeiro, mas do ponto de vista do Flamengo, se a decisão fosse minha, ele receberia um novo contrato. Até para que ele não termine em um rival. Sim. E esse rival, por exemplo, pode ser o Fluminense. Imaginem um jogador como o Everton Ribeiro atuando no atual Fluminense. Sim. O que ele seria capaz de fazer. É preciso pensar nisso também. Sim, tem isso, né? Porque o Everton Ribeiro, ele não vai se aposentar agora. Isso já está claro, já está certo. Mesmo que ele saia do Flamengo, tem isso também. Então o Flamengo precisa estar de olho, porque é um Everton Ribeiro que deve continuar no Brasil, Gustavo Zupac. Ele fica ou não fica? E essa discussão acerca do Everton, ela faz sentido porque o Everton oscilou demais durante a temporada, né? E aí tem a questão da idade e tal. Então é plausível que se discuta a permanência dele no Flamengo ou se enxergue o chamado fim de ciclo, já fez muito pelo Flamengo, talvez seja bom para o clube e para o jogador uma mudança. Eu acho que a chegada do Tite ela é um bom parâmetro para a gente enxergar o que o Everton vai ser capaz de produzir até o fim do ano. É um técnico que o conhece bem, que o levou para a Copa do Mundo, eles se gostam. Eu pensaria em um contrato de mais uma temporada, mas entendendo que talvez ele de fato perca a relevância dentro do elenco se ele não mantiver a regularidade, né? Acho o Everton um jogador acima da média, mas se não mantiver a regularidade, perde relevância e não acho que isso deva ser um grande problema. Eu ficaria por mais uma temporada. Tá bom, então. Everton Ribeiro, mais uma temporada, então fica. Não mais do que isso, então vamos ver se existe essa possibilidade do Everton Ribeiro ficar. Tem também todas aquelas questões que você pode colocar em um contrato, né? O Everton Ribeiro fica por mais um ano, se por acaso chega a todos os objetivos que foram colocados em contrato, aí renova automaticamente, ou dependendo de salário também, de acordo com objetivos, tudo isso é algo que pode ser pensado. A gente está pensando pelo viés do clube, né? Claro. Não, o Everton pode querer outra coisa para a vida dele. Lógico. Né? Logicamente. Bruno Henrique acaba agora o contrato dele em 2023. As conversas para renovação de contrato já começaram, mas eles deram uma pausa agora. Eles estão esperando agora o que é que vai acontecer, os próximos capítulos dessa conversa. O Bruno Henrique quer um pouco mais... Opa! Olha o teclado aí. Bom, eu espero que isso não atrapalhe nada a nossa vida, não. Bom, mas é o Bruno Henrique que está conversando, existe a possibilidade de outros clubes quererem o jogador, a gente não sabe se esses outros clubes, eles podem pagar o que o Bruno Henrique quer, até porque o Flamengo também tem essa prioridade, mas vai ter de desembolsar bastante para continuar com o jogador que está fazendo uma ótima temporada em 2023 e ainda mais quando a gente faz uma comparação com outros atletas. Bruno Henrique, 2023, acaba o seu contrato, fica para mais algumas temporadas, Gustavo Zupac? Assim, eu sou um cara muito a favor da democracia, respeito opiniões contrárias. Agora, quem acha que o Bruno Henrique não deve ficar é maluco. Ponto. Maluco. Ou seja, você não respeita. Não. André Kfouri, vamos botar o Bruno Henrique aqui no fica? Porque tem que ser no fica, né? Porque aparentemente essa é uma situação que está na mão dele. Né? O Flamengo seria realmente inconsequente se não fizesse o possível para que ele permaneça. Mas se ele não quiser, e a gente não tem essa resposta ainda, é claro que ele não vai ficar. O contrato termina, não tem muito como fugir disso. Mas do ponto de vista do clube, o que o Flamengo deveria fazer, talvez seja o jogador
em melhor momento. Talvez seja hoje o melhor jogador do Flamengo. O maior esforço que o Flamengo deve fazer em relação à renovação de contrato é do Bruno Henrique. Acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso. Eu acho que não existe dos jogadores possíveis do mercado, não existe nenhuma contratação que o Flamengo possa fazer que seja melhor do que a manutenção do Bruno Henrique. Certo. Para mim é o ponto de partida do elenco. Tá certo, então. Então, Bruno Henrique fica para 2023. Rodrigo Caio, o contrato dele também acaba em 2023. Um jogador com muitas lesões ainda nessa luta para voltar a jogar em alto nível. Rodrigo Caio não precisa dessa renovação com o Flamengo. Aliás, o Flamengo não precisa da renovação com o Rodrigo Caio. Essa é uma situação diferente, é condição técnica, física, para jogar futebol no nível que o Flamengo precisa. Essa pergunta tem que ser respondida. Sem essa resposta, não dá para a gente saber. Aparentemente, o Rodrigo Caio chegou um momento da sua carreira em que as lesões têm impossibilitado que ele jogue futebol. Sim. No nível que é necessário. E isso é um problema. Obviamente um problema sério. Nesse caso, o Rodrigo Caio agradece por tudo. Acho que é hora de pensar em outro caminho para os dois. Assim, eu lamento muito pelo Rodrigo. O Rodrigo ele tem momentos importantes na carreira. O Rodrigo é campeão olímpico pelo Brasil, é campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Flamengo. Mas ele sofreu tanto para jogar na carreira, cara. Que esforço que esse cara faz para jogar. Então, assim, lamento pela falta de sequência que ele teve ao longo da carreira. Mas acho que é hora de ele e o Flamengo pensarem no futuro diferente. Eu iria pro não fica. Então vamos colocar o não fica. O Rodrigo Caio, o Tite adora o Rodrigo Caio. É um cara acima da média. Mas é nisso que eu penso, assim, será que o Tite não vai ser aquele treinador que vai olhar para o Rodrigo Caio como ele olhou na seleção brasileira de uma maneira diferente? O Tite usou hoje a frase, né? O campo fala. E o campo tem falado pouco para o Rodrigo, infelizmente, né? Então acho que esse é um ponto importante. Davi Luiz, ele teve essa renovação de contrato automática para 2023, então acaba em 2024, certo? O contrato dele fica? Eu também pensaria num futuro fora do Flamengo. Acho que o Davi tem uma contribuição importante. Terminou muito bem a última temporada. Ele e o Léo Pereira formaram uma dupla boa no momento em que o Flamengo arranca com o Dorival Júnior. O 2023 do Davi Luiz não é bom. Hoje ele não se sustenta como titular pelo desempenho do Fabrício e do Léo Pereira. Custo alto, idade avançada, eu pensaria num futuro fora do clube. E André? Essas condições todas, ele sendo o jogador que é, a carreira que tem, não sei se na cabeça do Davi Luiz uma situação de não ser titular do Flamengo justifica a permanência dele. Eu acho que ele mesmo pode pensar dessa maneira e procurar um lugar onde ele vai jogar. Certo. Ele tem mais cláusulas automáticas de renovação automática, então também vai ser muito uma escolha dele, tá? Porque se por acaso ele chegar a todos esses objetivos que estão em contrato no ano de 2023, ele também renova em 2024. Felipe Luiz, também deu para o Felipe Luiz? Porque assim, o Felipe tem questões físicas e médicas pela idade, ele tem sofrido para jogar, mas a relação do Felipe com o Tite é uma relação que nenhum outro jogador do Flamengo tem. É uma relação muito especial. Vamos lembrar que antes da Copa, o Tite chamou poucos jogadores individualmente, para ele conversar sobre futebol, trocar ideias na CBF. O Felipe Luiz foi um deles. Durante todo o período em que o Felipe foi convocado pelo Tite, a relação sempre foi muito próxima, o Felipe jogando ou não. Então há uma relação mútua, de um carinho gigante entre os dois. Mas está complicado para o Felipe jogar. E para mim está claro que se o Felipe não ficar no Flamengo, ele encerra a carreira. E se ele encerrar a carreira, é muito possível que ele continue no Flamengo trabalhando. Também acho. Como jogador, acho improvável que 2024 dele seja no Flamengo. André Kfouri, é um Felipe Luiz que como jogador não, mas a gente vai vê-lo ainda no Flamengo? É o que eu penso também, o que o Gustavo disse. O Felipe vai ser técnico, né? Está muito claro isso aí. Ele vai querer continuar no futebol e talvez a chegada do Tite seja aquilo que ele precisa para, com tranquilidade, no mesmo lugar, sem precisar fazer uma grande mudança de vida, fazer uma grande mudança de profissão. Talvez ele esteja avaliando isso num momento na sua carreira como jogador que, como disse o Gustavo, é difícil, também não está jogando. E aí as coisas podem ficar mais claras para ele. Muito bem, a gente colocou o Gabigol aqui, porque o Gabigol ele não vive o seu melhor momento no Flamengo, ele tem um contrato que acaba em 2024, mas a torcida tem pego muito no pé dele, e fica aquela questão, o Gabigol, ele precisa do Tite, o Tite precisa dele, vai ser aquela dupla que vai dar muito certo.
E vocês acham que ele merece essa temporada, ou a temporada de 2024, até o fim de 2024, ele tem contrato com o Flamengo? Ele deve ficar no Flamengo mesmo para que os torcedores tenham essa experiência Tite e Gabigol no Flamengo? Para mim, sim. Eu acho que um jogador com a importância do Gabriel no Flamengo, para mim ele é o segundo jogador mais importante da história desse clube. Você abre mão de um jogador como esse quando você tiver certeza que é uma situação insustentável. Certo. Ou quando o rendimento dele não se justificar por nada. E, por favor, né? A gente entende que o Gabriel não está na sua melhor, mas está longe de você falar, então deixa aí, pode ir embora, né? Não acho, não. Acho que Flamengo e Gabriel têm ainda muito a viver. André Kfouri, vamos colocar no Fica já, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação que pode estar um pouco... Aliás, que está desgastada do Gabi com os torcedores, mas que pode ser renovada, né? Porque o Flamengo está tendo um ano de muita frustração, nenhum objetivo atingido. Talvez a Libertadores seja o mínimo dos mínimos, conforme disse o Tite na sua entrevista de hoje. Se o Flamengo conseguir, para pensar em 24 e começar a recuperar as coisas. Eu não consigo enxergar o Gabriel fora do Flamengo. Para mim isso é uma coisa muito ficcional, assim. Sim. Um jogador como ele, a relação que ele tem com uma parte muito importante da torcida, aquilo que ele já fez, para mim isso não fecha. Assim, os adversários do Flamengo, todos eles estão votando no Gabriel. Esses 3 que estão no Fica, os adversários estão louquinhos para o Flamengo liberar. Porque não ficam meia hora sem emprego. Né? Então o Flamengo sabe mesmo. disso. Nem 10 minutos. É importante tê-los ao seu lado do que contra, né? Muito melhor, né? Olha, eu digo mais, eu acho que o sucesso do Tite, ele depende, ele passa pelo Gabigol nessa temporada de 2024 também. Olha, vamos mais rapidinho então com esses jogadores. São jogadores que os torcedores têm pego um pouco no pé, que não têm entregado tanto e que tem o final do seu contrato 2025, 2026, Léo Pereira 2027, mas é claro que dependendo da vontade da diretoria e também dos próprios jogadores, isso tudo pode ser rearranjado. Varela, até 2025, ele fica ou não? O Tite precisa dele ou não? Não justificou, não fica. Não. André? Não. Pode botar o no não aqui. Pablo? Eu manteria o Pablo para a temporada, especialmente se eu tô aqui defendendo, entre aspas, que Rodrigo Caio e Davi Luiz estão mais para fim de ciclo do que para ficar. Você ter o Pablo no elenco se justifica mesmo que para não jogar. Acho que o Pablo talvez queira algo diferente para a carreira. Eu, como Flamengo, manteria. Então tá, deixa mais um zagueiro aqui, zagueiro importante. Pode perder o Rodrigo Caio, então deixa o Pablo. Santos é um goleiro que acabou ficando para trás, mas o Tite gosta muito dele. Convocou para a seleção. Convocou para a seleção também. Goleiro do Atlético Paranaense. Eu manteria. André? Também, claro. Então vamos deixar o Santos Os também. 3 últimos aí, para mim, ficam. Thiago Maia e Léo Pereira. Fica. E Léo Pereira? Léo Pereira, olha, a torcida tem pego muito no pé do Léo Pereira, falando que é um jogador que agora está descompromissado, que não é o jogador que chegou no Flamengo, que as coisas mudaram demais. Mesmo assim, ele fica. Ele fica, e eu acho que o trabalho do Tite vai ser muito importante para se ter uma visão final, entre aspas, sobre vários desses jogadores. Porque o Flamengo como um todo, clube, comissão, jogadores, todos eles trabalharam mal em 2023. Tendo um técnico que trabalha tão bem como o Tite trabalha, talvez a imagem sobre alguns desses jogadores mude. E quem realmente não está compromissado fique mais nítido, mais visível. Eu acredito no Léo Pereira ainda no Flamengo. Então tá, então vamos colocar Léo Pereira no Fica. Então a gente colocou aqui no Fica dos jogadores que estão com seus contratos já para terminar ou que tem alguns problemas com os torcedores. A gente também se questiona se vai ou não ter oportunidade com o Tite. A gente colocou no Fica Léo Pereira, Thiago Maia, Santos, Pablo, Gabigol, Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. E o não fica Everton Ribeiro com aquele asterisco, né? Mais uma temporada então para o Everton Ribeiro. E o não fica o Varela, o Felipe Luiz, o Davi Luiz e também o Rodrigo Caio. Podem dar print e aí no final do ano a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo, né, para o canal. Já vai deixando aquele seu like aí, né, e a inscrição no canal também ajuda demais para você não perder nenhum conteúdo do Flamengo e também me ajudar aí, né. O like ajuda demais porque ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Minha opinião sobre esse fica e quem não fica pensando já em 2024, né. Eu aí mudaria pouca coisa. Eu concordo bastante mesmo com os argumentos do André Kfouri e Gustavo Zupac. Concordo mesmo. E eu mudaria acho que só 2 jogadores ali, né? Do fica para não fica. Eu manteria o Ribeiro por mais um ano. O Bruno Henrique por mais 2. Entendeu? Mas ainda tem essa situação do impasse se ele fica
ou não ainda. Ele quer 3 do Flamengo, quer dar 2, então esse impasse ainda continua, né? Sobre a situação de Gabigol. O Gabigol é um ídolo, possivelmente para alguns jogadores, para alguns torcedores, né? É o segundo maior jogador da história do Flamengo. Tem esse ponto que poderíamos debater também, né? E o Gabigol, sim, eu acho que ele ficaria nesse último ano de contrato com o Flamengo, né? Eu não renovaria agora em 2023, esperaria o desempenho dele visando 2024 e chegando em maio, junho ali, perto de 6 meses de contrato acabar, eu buscava uma renovação de contrato com ele, né? Vai depender muito do desempenho, porque se o Gabigol emendar mais um ano em 2024, um ano horrível, sendo reserva e não conseguindo jogar, não conseguindo performar como performou nos anos anteriores, a situação do Gabigol pode ficar uma situação meio chata, entendeu? Meio chata. E isso, querendo ou não, quando o cara é ídolo, tem um tamanho gigantesco dentro do clube, obviamente que o jogador vai perdendo aquela idolatria, né? Porque a gente sabe que a gente, torcedor, é muito momento. E mesmo o cara sendo ídolo, está sujeito a vaia. Então o Gabigol é um cara que aparentemente não aceita crítica de fora, sempre acha que está certo, sempre acha que está desempenhando bom futebol dentro de campo e não está. Então eu esperaria até o meado ou para praticamente final do primeiro semestre de 2024 para tentar buscar uma renovação com o Gabigol, né? Sinceramente, porque o futebol que vem apresentando meio difícil. Aí renova até 2026, 2027. Passa o ano todo de 2024 desempenhando péssimo futebol, aí a situação dele fica mais difícil no Flamengo, né? Pablo é um zagueiro que não veio para que mostrou. Eu mandaria ele embora, sinceramente. Santos é um excelente goleiro, não vive as suas melhores fases no Flamengo. E eu, sinceramente, como instituição Flamengo, nesse ponto eu vou usar a fala do Zupac. Eu, como instituição Flamengo, eu manteria o Santos, que é um goleiro bom, de nível alto, né? Foi até para a seleção campeão olímpico. Se eu fosse o goleiro Santos, eu como jogador Santos, eu escolheria sair. Porque o Rossi chegou e dificilmente ele vai largar essa vaga de titular, né? A não ser se ele se machucar, né? E o Matheus Cunha é um jovem zagueiro que jogou algumas partidas boas, outras falharam aí. Tem esse debate, mas acho que o Santos hoje em dia é o terceiro goleiro e tem tudo para poder disputar essa vaga aí desse segundo goleiro com o Matheus Cunha, porque acho que o goleiro titular é o Rossi. Se ele se machucar é outra história, mas se ele tiver bem, né, para poder jogar, Rossi é titular de longe e o Santos é um excelente goleiro, vai ficar na reserva. E eu, como jogador, escolheria outro clube para jogar e como instituição Flamengo, manteria ele, né? Acho que era só isso mesmo, né? O Pablo para lá e o Santos tem essa dúvida aí, como jogador meteria o pé e como instituição manteria ele no clube, né? E o Gabi, essa situação de renovar agora ou não, eis a questão, né?